quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purificar o meu coração para entrar em tua presença. Contemplar sua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza, na santidade. Te dou meu louvor e sinta o cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno é. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu quero saudar com graça, com paz, você que parou para assistir esse vídeo e ter esse momento de devocional com a palavra de Deus através da nossa instrumentalidade. Meu nome é Gelson Becker, eu sou líder da Escola de Ativação Profética. Eu estou aqui com o irmão Leonardo Vicente de Anápolis, Goiás. Grande Becker, tamo aí. Meu sócio, meu parceiro, meu amigo. Tem horas que ele me aconselha, tem horas que eu aconselho ele. Verdade. Tem horas que dá um puxão de orelha, Deus né? gera cada circunstância no mundo dos negócios e no mundo do ministério também, dos relacionamentos. E esses dias a gente recebeu vários WhatsApps, vários e-mails fazendo a mesma pergunta. Léo, fala o que você está sentindo e percebendo em relação a essa mobilização política do dia 7 de setembro. O que está entrando de pergunta, tanto nos grupos que você faz parte, quanto nos que você viu eu respondendo ao longo da semana? Rapaz, o povo está perguntando se cristão deve entrar nesse meio de política. Uma pergunta histórica, né? O negócio polêmica, é esse. Uma pergunta assim, que os homens com zelo e desejo genuíno de fazer a coisa certa têm medo de fazer errado. Justamente. E preciso ter essas respostas na sua mente. Não é errado fazer essas perguntas, né? Tem duas perguntas para te fazer. Manda. Vou te fazer as perguntas. Em Romanos capítulo 13, Paulo nos ensina sobre os deveres dos cristãos em relação ao governo romanos e suas práticas políticas. Podemos interpretar isoladamente ou literalmente, ou devemos relacionar com outras verdades bíblicas. Outros textos bíblicos, né? Vamos ler o texto, vamos ler Romanos capítulo 13, versículo 1 em diante. Eu acho que esse texto é um texto clássico que se usa tanto para a teologia da abobrinha, quanto para a teologia bíblica da maturidade, do equilíbrio, sobre como eu e você, homens e mulheres que creem em Jesus como Senhor e Salvador, devemos nos relacionar com os governos políticos. Diversas esferas e áreas de influência política, né? Não só a política partidária, de militância lá no Congresso, no Legislativo, no Executivo, mas assim, a política nos relacionamentos dentro de uma empresa, dentro de uma universidade, dentro de um condomínio residencial e assim por diante. Romanos capítulo 13, versículo 1 diz assim, ó: toda alma esteja sujeita às autoridades. Dava para falar 3 dias sobre isso, dá para falar sobre pastores que recebem dízimos, mas não tem a quem entregar seus dízimos. Ele é moralista, ele tem muita autoridade para ensinar os outros, mas ele não pratica. Ou então ele diz assim, não, eu administro o meu próprio dízimo. Pois é, mas o membro da igreja não pode administrar o dízimo, e ele pode administrar o dízimo. Dava para falar uns 3 dias só sobre isso. Você que é uma pessoa de Deus, que exerce autoridade, estar debaixo de autoridade. E a frase é simples, Paulo já começa rasgando, né? Toda alma, todo ser humano, todo ser vivente, esteja debaixo de autoridade. Debaixo de autoridade. Macumbeiro tem que estar debaixo de autoridade.
Macumbeiro vai ser mal sucedido porque não honra Babalorixá. Macumbeiro vai ser bem sucedido, mesmo no sistema de crença idólatra e diferente do nosso, mas ele vai ser bem sucedido porque ele tem uma relação de honra com a figura de autoridade, naquele sistema de crenças da tradição africana da Babalorixá. Padre vai ser mal sucedido porque não consegue se relacionar com o bispo, com o arcebispo e com todas as hierarquias dentro do sistema romano. Não estou dizendo que você tem que acreditar naquilo, que você tem que concordar com aquilo, que você tem que praticar aquilo. Estou dizendo que hierarquia e autoridade é uma chave que ativa fenômenos sobrenaturais e traz um código de Deus. Toda alma viva, todo ser vivente esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade na terra que não venha de Deus. E as autoridades que já foram ordenadas, instaladas, instituídas por Deus. Dava para falar uma semana desse texto aqui, mas eu vou fragmentar em códigos e depois as pessoas quiserem se inscrever na Escola de Ativação Profética, lá tem aulas que elas vão poder adquirir, se matricular e assistir com mais profundidade. Tá? www.escoladeativaçãoprofética.online. Este é o funil de inscrições para os alunos matriculados. Se você entrar no site ativaçãoprofética.com.br, está cheio de informação lá, mas necessariamente não tem aulas. No Escola de Ativação Profética.online você vai ter acesso às aulas gratuitas e se você quiser depois você assiste o restante do curso, o restante do conteúdo. Veja, toda a autoridade que existe na Terra veio de Deus. E se eu perguntar para você, mas essa autoridade ali roubou nas urnas, essa autoridade ali, ela manipulou. O síndico do meu condomínio é um cara chato, arrogante, eu não gosto dele, eu acho ele um boboca. Mas o síndico, eu sei que ele chantageou algumas pessoas para votarem nele. Não é uma autoridade que o espírito democrático genuinamente o elegeu. A Bíblia não está falando do espírito democrático. O espírito democrático foi uma construção dos romanos, uma reafirmação dos gregos. Roma e Grécia têm essa ideia, constrói essa ideia do espírito democrático, que o pensamento da maioria é o pensamento dos deuses, que a opinião da multidão é a opinião do sagrado, do divino, dos deuses lá nos céus. Então, obedecer o pulso psíquico na mente da maioria estariam obedecendo aos deuses do aerópago pagão, idólatra, grego e romano. E nós vivemos na política um sistema democrático. Mas Paulo não está dizendo que toda autoridade eleita democraticamente foi instituída por Deus. Não. Nós temos essa presunção na nossa mente. O que Paulo está dizendo aqui? Toda autoridade vem de Deus. E para você não se lascar, não esteja na terra, alma vivente, sem uma autoridade. Assustador, né? É assustador. Experiências de líderes religiosos, pastores, padres, profetas, apóstolos, sacerdotes das matrizes africanas, autoritários, manipuladores, controladores, é uma ferramenta poderosa nas mãos de Satanás para ferir o coitadinho que quer servir a Deus, mesmo num sistema de crença diferente do nosso, cristão, evangélico, protestante, pentecostal, ou nessa atual reforma do pensamento apostólico profético, o cara quer servir a Deus lá no islamismo. Encontrar um líder do Islã opressor, controlador, manipulador, é um instrumento do diabo para ferir ele com o divino, para ferir ele com o sagrado. Não estou dizendo que todos os líderes que pensam diferente de nós não prestam. Não, estou afirmando que existem líderes bons em sistemas de crenças diferentes do que o nosso. E que toda e qualquer posição de hierarquia, posição de autoridade veio de Deus. De onde Paulo está tirando esse primeiro versículo de Romanos capítulo 13? Paulo está tirando isso, sabe de onde? Lá. Nós já vamos ler esses textos de João 19, quando Jesus está tendo um diálogo apimentado com Herodes, momentos antes de ser crucificado. Herodes diz assim: escuta aqui, corintiano da Palestina, tu não sabe que eu tenho poder para te libertar? Tu não sabe que eu tenho poder para tirar você da cruz? Tu não sabe que eu tenho poder de absolver você e impedir o teu assassinato? E você não sabe que eu tenho poder de mandar crucificar você? Qual é a resposta que Jesus dá para Herodes? Um cara idólatra, um cara pagão, um cara que já nos capítulos anteriores Jesus falou que ele havia sacrificado homens judeus e misturado sangue de homens judeus com sangue de ídolos nas suas festas, nas suas oferendas. Jesus fala para esse Herodes: toda autoridade que você tem
para me prender, para me açoitar, para me crucificar. Veio do meu Pai que está nos céus. Amém. Se da parte do meu Pai que está nos céus não tivesse dado para você essa autoridade, você não poderia estar me humilhando, me constrangendo, me envergonhando, me açoitando, botando coroa de espinho em mim. Mas você está podendo exercer esse nível, essa dimensão de autoridade aqui da terra sobre a minha pessoa. Não é porque o diabo está vencendo. É porque o meu Pai, que está nos céus, está autorizando que até no sistema de crença pagã e diferente do sistema de crença e de fé e de interpretação teológica que Jesus trouxe à Terra, o Pai de Jesus autorizou Herodes com um certo nível e um certo protocolo de autoridade. Cara, isso fala muito. Paulo tem isso na mente dele. E Paulo está dizendo, todos vocês, corintianos dos dias de hoje, não estejam destituídos de autoridade. Estejam debaixo da autoridade de algo, de alguém. Autoridades que sejam estabelecidas por Deus. A parte polêmica desse texto é que ele afirma que toda autoridade na terra de alguma forma veio de Deus. Mesmo se for injusto. Imaginou? Mesmo se for injusto. Porque até na injustiça, Deus autorizou. Eu vou dar um segredo para você. 2012, Ana Mendes, Emerson Ferreira, um monte de intercessores malucos, feito eu, a Cilis, a esposa do embaixador Sebastião Neves, estávamos orando, intercedendo e fazendo atos proféticos no Rio de Janeiro. Remissão do Rio, treinando intercessores, treinando adoradores, treinando guerreiros. E aí o Marcelo Crivella recebeu uma profecia da Ana Mendes. E a profecia dizia, você nunca será governador do Rio de Janeiro. Tire isso da sua cabeça, Deus não está nesse projeto. Bom, a profecia entrou numa orelha, saiu na outra. Ele se candidatou a governador do Rio de Janeiro, gastou um dinheiro. Todos sabemos que matematicamente eles estavam assim na vantagem de vencer nas estatísticas e na mobilização popular. E no domingo o TRE proibiu as igrejas de se reunir, o povo ficou revoltado e o voto do governo do estado ele perdeu. Aos teóricos da conspiração que dizem que foi roubado pelo TRE, aos que dizem que essa decisão do TRE de proibir a reunião nos templos no domingo, nos cultos, gerou uma revolta no voto evangélico, e o voto evangélico votou no Sérgio Cabral, se eu não me engano, que foi o cara que levou. Não vou nem entrar no mérito dessa politicagem. O fato é que havia uma profecia para ele não se candidatar a governador do Rio. Ele desprezou, se candidatou. Mais tarde ele se arrepende, põe a boca no pó, jejua horas, se arrepende e sai candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Não havia nenhuma palavra de Deus para que ele não fosse prefeito do Rio de Janeiro. E aí venceu, e aí Deus permitiu. Veja, até mesmo quando uma pessoa senta numa cadeira de autoridade de uma forma injusta, de uma forma confusa, de uma forma polêmica, Deus permitiu a injustiça. Porque havia um propósito de Deus naquela injustiça. Entendeu? Entendi. Ana Mendes, naquela mesma época, também deu uma profecia para o garotinho. Qual foi a profecia para o garotinho? Não saia do seu partido político. Se não me engano, ele era, acho que do PDT, um partido pequenininho. A guerra do Davi contra o Golias, o pequeno contra o gigante. Se você sair desse partido e fizer aliança com os grandes partidos corruptos e os grandes políticos famosos do Brasil, você vai perder e o teu legado político vai apagar na memória do eleitor brasileiro. Se você for contra os fatos, contra as circunstâncias, contra os argumentos da ciência política, o sobrenatural de Deus vai acontecer e você vai ser presidente da República. Profecia simples. Não deu 40 dias depois dessa profecia, o garotinho saiu do partido dele, fez aliança com Michel Temer e trocou para o MDB, na época PMDB, crendo que aquele partido maior, mais expressivo, com muito mais orçamento, com muito mais dinheiro, seria a plataforma para ele ser candidato à presidência da República e nem sair como candidato à presidência da República pelo PMDB, ele não saiu. Coisas simples, mas coisas profundas, que estão diretamente ligados à unção, ao profético e ao político. Ou tu acha que os profetas da Bíblia, quando profetizam para reis, não estão tocando na unção divina e na energia política? Justo. De uma nação, de um povo, de uma cidade, de uma província, seja do Reino do Norte, seja do Reino do Sul, seja de Judá, seja de Israel, seja uma nação ímpia, uma nação pagã, uma nação que persegue o povo de Deus, a unção de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus pela instrumentalidade dos adoradores, dos intercessores, dos profetas, dos homens e das mulheres de Deus, sempre se moveu na esfera do político. E se você renunciar, rejeitar e tiver medo disso, os feiticeiros vão tomar esse espaço. Lógico.
porque a igreja foi passiva, porque a igreja foi medrosa, porque a igreja passou a crer em mentiras e em superstições teológicas desconectadas com a palavra de Deus. Versículo 2, vamos dar uma lida rápida aqui, senão vai ficar muito longo esse vídeo. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, o juízo. Porque aos juízes, aos magistrados, aos governadores, conforme a tradução que você tem aí na sua Bíblia, não são terror para as boas obras, mas são terror para as obras más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terá a aprovação, o louvor, a proteção dela, conforme a sua tradução. Porque esta instrumentalidade, ele está falando aqui do Estado de Direito Democrático ou do Estado de Direito, porque Roma não era um Estado de Direito Democrático, mas Roma era um Estado de Direito. Era democrático para os membros do Senado votarem, mas para você se tornar um senador era um esquema político e familiar muito complexo para se explicar num vídeo rápido como esse. Ele está dizendo que é um ministro de Deus, é uma espada nas circunstâncias, nas mãos do juízo e da justiça divina, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, tenha medo, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar os que praticam o mal. Portanto, é necessário que lhe estejas sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência, pela razão, pela análise dos fatos, da lógica e de uma mente consciente, do bom senso, eu diria. Não estaria errado traduzir isso aqui pelo bom senso ao invés de consciência. Por esta razão também, paguem os impostos, paguem os tributos, porque são instrumentos de Deus, ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai cada um o que deveis, a quem tributo, pague tributo, a quem imposto, pague imposto, a quem temor, pague temor, e a quem honra, pague honra. O próximo versículo vai falar para ninguém ficar devendo nada, a não ser o amor uns aos outros. Bom, normalmente esses textos aqui são usados em pregações demagógicas para falar para o irmão que está devendo no Serasa, no SPC, ou que soltou cheque sem fundo. Para não ficar devendo nada a ninguém, a não ser o amor. Não está errado esse ensino. Esse ensino também está bíblico. Só acho que essa é uma leitura meio pobre teologicamente de um texto tão rico e tão profundo, Léo. A pergunta é, se eu posso interpretar esse texto literalmente? Não posso. Se eu posso interpretar esse texto e a partir desse bloco de informações inspiradas pelo Espírito Santo de Deus nos lábios e na ponta da caneta, na ponta da pena do apóstolo Paulo, eu posso formar e concluir uma teologia agora. Não posso. Se eu fizer isso, e boa parte dos evangélicos fazem, boa parte dos pastores fazem, boa parte dos estatutos das denominações cristãs fazem, eu estarei sendo imbecil, irresponsável. Eu estarei sendo bárbaro com as Sagradas Escrituras. Existem algumas verdades do texto bíblico que nós não podemos isolar elas de uma interlinearidade de fatos e de memórias. Tá? Por exemplo, Paulo está falando num contexto em que ele não quer que a igreja brigue contra o exército romano. Já havia um contexto de diversão, de estupros, de roubo, de jogar cristãos para serem comidos pelos leões no Coliseu, e os romanos, e os gregos, e os pagãos pagarem ingresso para se alegrar, para se divertir, para fazer piada em cima disso. Paulo sabe que Roma é um sistema de governo pagão, idólatra, politeísta, totalmente inverso ao monoteísmo da fé judaica, agora sendo reformada, sendo remodelada, evoluindo para a fé cristã apostólica do primeiro, segundo, terceiro, quarto século da era cristã. Não vou nem entrar no aspecto da construção do cristianismo romano de Constantino, que é um outro cristianismo mais confuso e mais problemático, que se desvia desse modelo original. Tem um teólogo chamado Mark Nanos, que ele argumenta que, na verdade, Paulo está falando aqui das obrigações dos cristãos para com os líderes das sinagogas. Ele vai desenvolver toda uma tese dizendo que esse texto não deve ser lido e aplicado aos cristãos no relacionamento deles com o poder político dos líderes políticos da época. E o livro dele é até interessante de ler. Eu particularmente refuto ele.
Eu acredito que ele está falando do poder político de Roma, sim, é isso que Paulo tem em mente, mas somente essa verdade descontextualizada de outras verdades gera um monstro no pensamento cristão teológico de um homem e de uma mulher que está se perguntando se deve ir para a militância dia 7 de setembro de 2021 ou se não deve ir se posicionar a favor da família, a favor dos valores, das liberdades universais, dos direitos que estão sendo violadas e afrontadas nessas últimas semanas. Eu preciso pegar essa verdade que o apóstolo Paulo estabeleceu, de que embora toda autoridade seja instituída por Deus, e te apresentar algumas outras verdades, algumas outras evidências, como por exemplo, a verdade também que toda autoridade estabelecida por Deus é destituída pelo próprio Deus. E quando Deus vê que o cálice e a medida da iniquidade de um governo, de um líder, de um juiz, de um prefeito, de um governador, de um sacerdote, de um pastor presidente de uma denominação transborda na presença de Deus, assim como foi Deus que estabeleceu essa autoridade, também é Deus que, pela instrumentalidade dos homens, destitui esse cara. Deus dá, mas ele toma, né? É o mesmo Deus que te dá, o mesmo Deus que te toma. Lá em Gênesis capítulo 15, 16, Deus faz uma promessa para Abrão. E Yahvé chama Abrão e diz assim, ó, tá vendo essa planície, tá vendo essas montanhas, tá vendo esse vale, até onde vai os teus olhos, até onde vai o teu horizonte? Toda essa terra será tua, dos teus descendentes. Mas não agora, Abrão, porque a medida da iniquidade dos amoreus ainda não transbordou na minha presença. A promessa de Deus para Abraão, daqui 400 anos, o pinículo de pecado desses reis, desses povos pagãos, vai transbordar na minha presença. O cálice de iniquidade, de transgressão, de rebelião, de afronta, de derramamento de sangue de crianças inocentes, de aborto, de estupro e de outras manipulações da energia sexual, essa medida de iniquidade vai transbordar diante de mim. Não agora, Abraão. Tu vai morrer, vai nascer vários descendentes teus, mas daqui 400 anos, sangue do teu sangue, vai voltar aqui e vai conquistar essa terra. E vai passar a espada na garganta desses caras. Quando é que se cumpre essa promessa de Gênesis capítulo 15, versículo 16? Josué. Josué, caçador de largatixa, matador de Gigarceu, Eteu, Eveu, Cananeu e tantos outros eus que você já leu e estudou nas Sagradas Escrituras. Essa frase de Deus para Abraão é a chave da maturidade para entender Romanos capítulo 13. A medida da iniquidade ainda não transbordou, mas vai transbordar. Deus é um Deus que manda o profeta Samuel ungir Saul rei sobre Israel. Não era esse o plano de Deus. Havia uma revelação de Deus por teocracia através da instrumentalidade do profeta Samuel. O povo rejeita Samuel, Deus consola Samuel dizendo, não Samuel, eles não estão rejeitando vocês, estão rejeitando a mim como Deus, mas como não dá para jogar uma pedra em mim que estou aqui no céu, eles falam mal de você, que é o sacerdote que está aí na terra. É o cara de carne e osso que eles podem publicar bobagem e falar mal dele no YouTube, no Facebook, no Instagram. Assim, né, tem gente vocacionada para isso, tanto no inferno quanto aqui na cidade de Anápolis. Mas também tem gente vocacionada pelo céu, inspirada por Deus. Também tem gente corajosa que está se posicionando, está sendo um brado profético, uma voz profética de mudança, de transformação. E aí, décadas depois, o próprio Deus manda o próprio profeta Samuel ungir Davi. E décadas depois, o próprio Davi vai se assentar no trono de Saul. Mas primeiro, o profeta Samuel vai a Saul e destitui ele da unção de rei que ele havia recebido. Eu sei que é algo polêmico, porque em Romanos Paulo fala que a unção de Deus ela é irrevogável. E sobre a vida de Saul, ele foi ungido rei e décadas depois ele foi destituído da unção de rei pelo mesmo profeta. Bom, ou Samuel é um profeta imaturo, bipolar, que ora unge Saul rei, ora destitui Saul da cadeira de governo, da cadeira de poder, da cadeira de autoridade, ou Samuel não é um profeta drogado, maconheiro, bipolar. Não, o profeta Samuel é um profeta bíblico de Deus, um dos mais sérios, um reformador de Israel, que está intimamente ouvindo e conectando a Deus e não está discernindo os acontecimentos com a apostila da denominação religiosa que enfeitiçou a mente dele. O profeta Samuel está discernindo o que está acontecendo na geopolítica, está ouvindo a Deus ao ponto de Deus medir o cálice de iniquidade de Saul e saber que a produção de rebelião, de amargura, de ódio, de pecado, ao ponto de consultar a feiticeira de Bendor, transbordou na presença de Deus.
E aí Deus diz, Samuel, te mandei ungir ele rei, te mandando ir lá e destituir ele da cadeira de poder. Se você não tem isso em mente, e você lê esse texto aqui, você se torna um alienado. Que agora, então, a Constituição e os magistrados do governo federal, da República Brasileira, decidiram que temos que casar homossexuais, vamos obedecer. Não, vamos obedecer quando a nossa consciência, quando a nossa leitura de mundo e as nossas convicções de família, de fé, de igreja, de Deus, não estão sendo comprometidas. Lógico. Porque na medida que eles criam leis e legislam abobrinhas, afrontas, abominações contra a santidade de Deus, contra a palavra de Deus ou contra o bem comum. Porque às vezes não precisa ferir a santidade de Deus, mas fere o bem comum. Ah, mas isso é uma coisa que os evangélicos sentem desconfortáveis, mas os kardecistas e os umbandistas não sentem. Ok, mas corrupção, roubo, desvio de verba, o dinheiro do órfão, da viúva, do INSS sendo fraudado, isso é contra o bem comum. Você não precisa nem crer em Deus, você pode ser ateu, você pode ser animista, você pode ser espiritualista, você pode ser eufólico. Então isso são coisas contra o bem comum. O remédio, o medicamento, o respirador artificial. Então não é uma coisa que se aplica a evangélico, a católico, a protestante, a pentecostal. Não. Isso se aplica ao ser humano. Você é ser humano? Lógico. Então se aplica a você. Paulo não diz aqui que todo evangélico esteja sujeito à autoridade. Paulo não diz aqui que todo católico esteja sujeito à autoridade. Paulo não diz aqui que todo muçulmano esteja sujeito à autoridade. Paulo diz aqui que toda alma, todo ser vivente. Está respirando, miserável? Está vivo ainda? Está vivo. Cordão de prata não rompeu? Não. Então você seja sujeito à autoridade. E como nós vamos nos relacionar com as autoridades determina a qualidade da nossa vida. Porque podemos ter paz ou podemos ter guerra, espada, perseguição, derramamento de sangue. É lógico. Ou você acha que esta verdade de Paulo, isolada e descontextualizada de uma interlinearidade de Gênesis até Apocalipse e inúmeros outros textos, eu vou só fazer um ensino para o sermão de domingo. Irmãos, a nossa pátria é no céu, a nossa pátria não é aqui na terra, você não pode ir para manifestação, você não pode balançar bandeira, você não pode ter uma opinião e uma convicção política a defender. Aí você se acha mais espiritual então do que os outros que estão perdendo tempo fazendo isso. Ninguém está perdendo tempo. Estão fazendo aquilo que a tua covardia roubou de você. Que o teu medo, que a tua falta de leitura e interpretação bíblica profunda castrou o teu entendimento profético. Justamente. Moisés então é um endemoniado? Não. Porque havia o Estado de direito monárquico de Faraó. Liberta meu povo. Faraó não era nem um monarca. Faraó ele era, no sistema de crença egípcio, um Deus encarnado. E Deus manda Moisés organizar o povo e se rebeliar contra o exército, contra a polícia. Veio uma praga, contra veio outra praga, veio os outra sacerdotes praga. egípcios. Então Moisés está pecando no Antigo Testamento. Só pode. É aí que entra aquela pergunta que eu estava conversando contigo antes. Diferença de monergismo e dispensacionalismo. Se você tem uma mente enfeitiçada para ler a Bíblia de uma perspectiva dispensacionalista, você vai dizer, mas isso é um texto do Antigo Testamento. Pois é, os jesuítas criaram essa argumentação 200 anos atrás. E é os mesmos jesuítas que estão preparando um modelo de Jesus afeminado, passivo, meio maconheiro, hippie, assim, revolucionário nas universidades nos últimos séculos. E hoje nós temos crise com as pessoas de entender não é dessa forma, e de se relacionar com o Jesus da Bíblia, que é totalmente diferente do Jesus da tradição religiosa dos protestantes, dos pentecostais ou até mesmo dos jesuítas. Porque nasceu com o movimento jesuíta essa ideia de descredibilizar o Antigo Testamento e credibilizar somente o Novo Testamento. Bom, eu vou te dar alguns textos aqui, rapidamente, mas nós não vamos ler, senão o vídeo vai ficar muito cansativo, muito longo, mas você vai anotar e você vai ler na sua casa, tá? Vou te dar alguns textos aqui para você, depois se quiser se inscrever lá na Escola de Ativação Profética, assistir às aulas, você vai receber algumas apostilas, beleza? Por exemplo, Daniel, com seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles se rebeliam, quando eles conscientemente decidem não obedecer à autoridade de Nabucodonosor, nem depois à autoridade de Dário, que vai ver o dedo escrever na parede, Mené, Mené, Tekel, Ufarzan. O teu reino foi pesado, medido, foi encontrado em iniquidade, em pecado, em falta de justiça. Eu acho que é isso que Deus vai escrever na nação brasileira no dia 7 de setembro em diante.
em algumas paredes de alguns tribunais desse país. E eles não obedeceram à lei, o decreto jurídico que os governantes, que os políticos, que os magistrados da época decretaram. Eles disseram, vamos ser mortos. E eles nem eram utópicos, cheios de ufanismo, de dizer assim, não, se Deus está comigo eu não vou morrer. Não, eles disseram, se Deus quiser me salvar, Ele me salva. Se Deus não quiser salvar, eu vou morrer feliz. Porque eu prefiro morrer obedecendo a Deus do que adorando um ídolo, adorando um homem, entendeu? A igreja apostólica, que é diferente da igreja evangélica, e totalmente diferente da igreja neopentecostal, pentecostal ou protestante, a igreja apostólica tem em Atos dos Apóstolos uma frase célebre do próprio Pedro, do próprio Tiago, os pais da igreja. Antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Ou seja, na ordem normal, no Estado de Direito, sem aberração, sem abominação, sem nenhum político maluco ou juiz irresponsável que cria um sistema de crenças, um sistema jurídico satanista na nossa sociedade, qual é o conselho de Paulo? Obedece, cara. Te esforça, tenta pagar o imposto, faz o teu melhor, corresponde às leis aí que os homens criaram na terra para manter uma boa diplomacia. Jesus já não havia dito, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então Paulo está mantendo esse raciocínio. Mas Paulo, por mais que ele não esteja dizendo aqui em Romanos capítulo 13, em outros textos e em outros episódios das Sagradas Escrituras, diz que existem momentos em que o mais espiritual a fazer é pegar em armas. Que o mais espiritual a fazer é se levantar e, se você não tem estrutura psicológica para pegar em armas, ao menos protestar com a palavra, protestar com a boca, protestar com a formação de opinião. Justamente. Se posicionando na argumentação retórica, na oratória, no campo das ideias, alinhado com a palavra de Deus e desalinhado com a cumplicidade, com o golpe, com a corrupção, com a prostituição. Não se concordar com o erro, né? O erro que tá aí. E eles, como se diz o outro, sentados, tranquilos e aplaudindo de pé o cara que roubou, o cara que fez, que aconteceu, e o dinheiro foi para fora, o dinheiro sumiu, e o cara tá aí e ninguém faz nada. E o pior, a cada ano, a cada 2 anos, alguém propõe lá descriminalizar a pedofilia. E a família? A família agora... Aprovar o casamento numa relação de incesto, onde o pai pode casar com a filha, o filho pode casar com o pai, os irmãos podem se casar entre si. São demônios, sério? Ou sem lógica. Entenda, fique passivo, fique em silêncio, leia esse texto e aplique ele de uma forma errônea, imatura, faça uma aplicação covarde, porque é conveniente, então, assumir essa espiritualidade de que vamos sair voando e nos encontrar com Jesus nos céus e não temos responsabilidade por transformar e implantar os valores do reino de Deus aqui na terra. Não, está errado. Vamos sim nos encontrar com Jesus nos céus, sem dúvida alguma. Mas antes disso, temos uma tarefa para cumprir. Temos uma grande comissão para corresponder. Temos um reino de Deus e seu sistema de valores para implantar, inclusive nas leis e na jurisprudência aqui da terra. E você não consegue fazer isso covarde, trancado dentro de uma igreja, rezando ou lendo o mundo através do buraquinho da janela de um mosteiro romano. Não, não. É na militância, é na truculência, é sendo agredido e é usando de argumentação persuasiva, pesada, tem que ter... usando de ideias inteligentes para desconstruir essas narrativas do inferno na sociedade. No YouTube, no Facebook, no Instagram, cada vez mais difícil, né, de desconstruir essas ideias. Talvez tenhamos que nos ausentar disso e começar a nos inscrever em redes de relacionamento que permita essa liberdade de ideias e de opiniões. Mas na universidade, na escola e até mesmo dentro da igreja, você vê irmãos alienados, pensando o errado, defendendo o errado e acham que é espiritual não tocar no assunto. Não quer nem saber. Às vezes fala, não, eu não quero saber disso não, que eu nem gosto de política. Quer dizer, se eu não gosto de política, sem política ele não come, sem política ele não bebe, ele não veste, ele não calça, ele não faz nada. A política, vem o arroz, vem o feijão, tudo depende da política. O preço da gasolina, o preço do gás, o preço do remédio. O preço de tudo depende da política. A qualidade de vida da família depende da política. A qualidade do estudo, do ensino do filho depende da política. Agora, os cristãos hoje em dia faz o quê? Eles preferem ignorar em vez de quê? De ir contra
as coisas erradas que estão acontecendo, ninguém quer falar nada. Anota aí rapidamente, tá? Êxodo capítulo 1, já falei. Moisés liderando o povo de Israel numa rebelião política e espiritual contra Faraó. Nenhuma mudança acontece na terra, no natural, no geopolítico, sem primeiro alguém ter rompido no profético. Sem primeiro alguém ter rompido no mundo do espírito. Primeiro se quebra, se rompe, se destrui na influência cósmica demoníaca na mente das pessoas. Depois as pessoas que tinham medo passam a ter coragem e vão para a militância, vão para a marcha, vão correr risco de morrer na espada de Faraó, mas talvez ter a oportunidade de experimentar o livramento no Mar Vermelho, no milagre sobrenatural de Yahvé. Segundo texto que tu tem que anotar aí, cara, é Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. Raabe. A Kenga. A prostituta. A meretriz. Qual é a ordem do governo, do líder político e do exército de Jericó? Tragam os espiões judeus para nós matarmos. Essa é a ordem. O que ela está fazendo? Ela está desobedecendo a jurisprudência de Jericó. Está escondendo eles e ajudando eles a ir embora. Então, há momentos de paz, de harmonia, de bom senso, em que a nossa consciência não é constrangida por decisões, por leis, por ordens de líderes absurdos, que nós devemos fazer o máximo esforço possível para obedecer essas figuras de autoridade, mesmo que elas não sejam cristãs e estão estabelecidas sobre a nossa vida, sobre a nossa empresa, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre o nosso país. E manter a ordem, porque isso vai fazer as coisas ficarem mais fáceis para cada um de nós. É o que Romanos capítulo 13 está dizendo. Lógico, não, e tem uma passagem de Davi, que a gente até comentou mais cedo, ele foi preso pelos inimigos dele. A ordem era para matar ele, ele deu uma de doido. Se fingiu de doido. A ordem era para matar. Mata Davi, mata ele. Aí de repente ele se fingiu de quê? De doido, louco. E o próprio rei falou assim, então liberta esse louco aí. Ele está com um problema mental. Ele está com problema mental. Foi a estratégia dele em Deus para se escapar. Em Deus para escapar de quem? E depois ele mesmo derrota o mesmo inimigo. Ele vence mais tarde. Ele mais tarde vence esse mesmo inimigo. Juízes, capítulo 3. Eude faz a mesma coisa, enganado pelos ministros do rei e assassinado pelo próprio rei. Leia com calma Juízes capítulo 3, que você vai ver que a legislação, a jurisprudência diz uma coisa, mas movido de uma coragem divina, ele faz outra. Justamente. Já citei aqui Daniel capítulo 3, Daniel capítulo 6, né? O Sadraque, Mesaque e Abnego, juntamente com Daniel, recusando-se a adorar e se prostrar diante de Nabucodonosor. Deu uma lida especial em Daniel capítulo 5, quando Dário se lasca, porque ele toca nos utensílios sagrados do templo, faz a sua orgia, bebe o seu pileque, e uma mão sobrenatural escreve na parede Mene Mene Tekel Ufarzan. É tempo de ativar esses códigos, ler e meditar, refletir esses textos bíblicos. Leia Mateus capítulo 2, quando os reis magos, os astrólogos do Oriente, chegaram e tiveram uma conversa com Herodes. E eles querem saber aonde o Messias, o rei dos judeus, nasceu, porque eles tinham uma convicção no espírito deles que ia ser muito mais do que o rei dos judeus, ia ser o rei de toda a humanidade. Por isso que eles vieram de outros povos, de outras curas, de outras terras, de outras culturas, para adorar a esse Jesus. E aí, qual é a ordem de Herodes? O político romano para eles: quando vocês encontrarem Jesus, me diga que eu também quero ir lá adorar esse Jesus. E o Espírito Santo de Deus falou para esses reis que nem cristãos eram, nem judeus eram. Falou para eles, não revele, porque quando ele souber, ele vai lá matar o Messias. Então eles estão desobedecendo a ordem de Herodes. E aí? E há momentos que você tem que ter coragem de se levantar e fazer a opção. Você fica com a justiça ou você fica com o politicamente conveniente. Não, ou você vai ficar sentado, acomodado, esperando o mal entrar na sua casa, ou você vai levantar e vai pra rua. Pronto. É simples. Já citei, mas vou te dar o texto. Atos capítulo 5, Pedro e João. Antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Aos homens. Para que você que é jesuíta e acha que é só o Antigo Testamento não vale, o Novo Testamento é que vale, tá bom, estou te dando um episódio textual do Novo Testamento, Atos capítulo 5. Porque você não consegue fazer uma interlinearidade de verdades ou considerar sagrado Gênesis, Apocalipse, só considera sagrado Mateus em diante. Bobagem.
Bom, poderíamos ficar aqui citando muitos outros textos, tá? Mas aí o vídeo iria se tornar longo. Acho que já te fundamentei na palavra de Deus com argumentos sólidos para você entender que você só não pode ir dia 7 de setembro para as manifestações, mas você tem obrigação de ir como cristão, como pensante, como ungido de Deus, como um líder profético, e há uma habilidade profética universal para todo aquele que crê em Jesus no Novo Testamento. O apóstolo Paulo diz, porque todos podem profetizar uns depois dos outros para que aprendam e sejam edificados. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 30 e 31. Eu quero dizer para você que o sistema político, o sistema de Leviatã, o sistema de Belmonte, o sistema democrático, seja de Estado de Direito, seja republicano, seja parlamentar, seja o sistema político de monarquia, esse novo modelo da reforma monárquica, como a Inglaterra, por exemplo, tem uma figura monárquica da família real, mas tem ali também um parlamento, um primeiro-ministro, seja quais forem os modelos políticos, até mesmo no Talibã, com a teocracia islâmica dos dias de hoje, todos esses modelos políticos não são suficientes em si mesmo para preencher o vazio da sua alma. É só Jesus que pode curar, libertar, perdoar os pecados, dar um sentido e um propósito para as nossas vidas. O fato de Jesus ser melhor do que tudo isso não quer dizer que nós não tenhamos que estudar, entender e formar uma opinião fundamentada, inspirada nos valores do reino de Deus em relação a essas coisas. Esse sistema político, Jesus diz assim, o príncipe deste mundo, o príncipe deste século já está chegando e ele nada tem a ver comigo. Dê uma lida depois com calma, tá? Em 2 Coríntios 4:4, dê uma lida depois em Colossenses 1:13, 2 Timóteo 2:26, 1 João 5:19, Efésios 2:2. Nas escolas de ativação profética a gente cita isso, tem apostila e desenvolve com mais profundidade. Mas eu tenho que ler dois textos. O João 12:31, o João 14:30, aonde Jesus diz que o príncipe desse mundo está vindo e nada tem a ver com ele. Vamos rapidinho achar aqui, João 12:31. Anote aí e sublinhe na sua Bíblia. Agora é chegado o juízo deste mundo, deste cosmos, deste século. Agora será expulso o príncipe desse mundo. E eu, quando for levantado na terra, todos atrairei a mim. E dizia isso significando em relação ao tipo de morte que haveria de morrer. As pessoas dizem assim, tá vendo? O mundo é do diabo. Então todos os salmistas estão errados. Todos os poemas bíblicos são mentirosos. Porque o Salmo 24 diz, o Senhor é a terra e a sua plenitude, Ele afundou sobre a face das águas, Ele fundou sobre a face dos mares, Ele estabeleceu muitas ilhas. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que tem mãos limpas, coração puro, não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse receberá a bênção do Deus de Jacó, porque esta é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas das vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Ele é o Senhor poderoso na guerra. Yahvé Sabaoth, o Senhor da batalha, o Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos, são as traduções que tem na língua portuguesa. Eu queria chegar até ao atributo de Yahvé Sabaoth, o nome do Senhor. Mas do Senhor é a terra e a sua plenitude. Como é que Jesus está dizendo que o príncipe desse mundo, o príncipe desse século está chegando? Dá uma olhada em João 14:30. João 14:30. Ele vai reafirmar, referindo-se a Satanás, a expressão príncipe deste século, príncipe deste mundo, príncipe desta era, príncipe desse texto. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e ele nada tem a ver comigo, referindo-se a Satanás. A palavra aqui é cosmos. Deus é dono, é o criador, é o absoluto do geografia, planeta, terra, criação, fauna, flora, seres humanos, tudo que existe materialmente. Deus é o Senhor absoluto disso, como o salmista está muito bem inspirado para ensinar. Quando Jesus diz que o diabo é dono deste mundo, não é a palavra gel no manuscrito original, é a palavra cosmos.
Da onde vem a influência cósmica dos espíritos da maldade, descritas por Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, 5, 6, 7, 8 em diante. Paulo diz, porque as armas da nossa batalha não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir todo sofisma, todo sistema de crenças errado, equivocado, toda doutrina errada, toda tradição religiosa, evangélica, supersticiosa, fundamentada em medo e não fundamentada na palavra de Deus. Todas as fortalezas espirituais da maldade e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus é uma influência cósmica, é uma influência do cosmos, é uma influência do mundo, é uma influência do sistema de crenças criado e enfeitiçado por Satanás na mente de adolescentes cristãos frequentadores de igreja, na mente de bons adoradores, bons frequentadores, exímios esquentadores de banco que frequentam a igreja. Mas essa habilidade de esquentar o banco que frequenta a igreja, continuam pensando dentro da igreja com a influência cósmica, com a influência do mundo, com a influência do cosmos sobre a sua glândula coronária. Estas coisas precisam ser quebradas e desconectadas espiritualmente. Não adianta você refutar e argumentar política, histórica ou filosoficamente com um comunista, com um socialista. Você tem que romper a influência cósmica do espírito socialista, Um corim. do espírito da esquerda, na mente dessa pessoa. Vou lá para a época do Adora, corim. adora que eu já volto Esse aqui. Esse é um corim. Veio de Deus pra machava, você agora. o povo machava na igreja. Vai, antigamente deixa eu ele era usar assim, ó. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante levará. As milícias dos remidos marcham importantes, certa que a vitória alcançarão. Eu quero estar com Cristo quando a luta se travar. No lance imprevistos na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Excelente! Desceu do céu essa inspiração, essa intuição de cantar essa música com essa letra nesse momento. Mateus, capítulo 28, versículo 18, diz assim, ó: porque toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada nos céus, aqui na terra. E assim como toda autoridade foi dada pelo Pai para Jesus, Jesus nos concede o poder de ir e de ensinar. Jesus recebeu do Pai autoridade sobre fenômenos meteorológicos quando veio à Terra, sim ou não? Sim. Jesus diz, no final do Evangelho de João, assim como eu do Pai recebi, assim eu também vos envio, vos concedo, vos comissiono, vos ativo profética e apostolicamente para ir. Vão e façam aquilo que eu fiz, reproduzam aquilo que eu estabeleci, toquem naqueles que eu toquei, abençoem aqueles que eu abençoei, repreendam as tempestades e os fenômenos meteorológicos como eu repreendi. Ou seja, se você crê que você tem que se submeter e sofrer a tempestade vai te derrotar. Se você crê que você tem no seu espírito um depósito do comissionamento de Jesus, e o mesmo Espírito que ungiu a Jesus e ressuscitou Jesus entre os mortos está sobre mim, está sobre você, está sobre nós, para esse momento crítico de trevas negras que tentam invadir o Brasil, não conseguirão, porque os filhos da luz vão se manifestar em glória para romper. Agora, eu já citei ele, quero ler. João 19:10.
Aqui é o diálogo de Jesus com Herodes. Herodes está querendo ajudar Jesus, para Jesus não ser crucificado. Mas Jesus veio para essa hora, veio para nos substituir, morrendo em nosso lugar na cruz do Calvário. Jesus sabia que ele precisava morrer e sabia que o Pai o ressuscitaria ao terceiro dia. Jesus já havia até ensinado isso, já havia até dito isso. E os apóstolos estavam entendendo o mistério. Versículo 10 de João 19. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me respondes, não falas comigo? Não sabes tu que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus dizendo: nenhum poder terias contra mim, se de cima, do alto, do meu Pai no céu, não te fosse concedido. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Referindo-se ao traidor e aos fariseus, saduceus, líderes do templo que queriam eliminar a ele. Cara, eu tenho poder para te salvar, eu tenho poder para te dar propina, eu tenho poder para te absolver, eu tenho poder para te ajudar. Vai, massageia meu ego, diz o que eu quero ouvir, fala comigo, cede nas tuas convicções, cede nas tuas convicções espirituais. Eu posso coçar a sobrancelha aqui e te dar um banquete, te dar uma refeição com roupas boas. Veja que o Deus da Bíblia, ele tem um fator Melquisedeque que se revela a tudo, a todos, em qualquer sistema de crença, em qualquer religião, em qualquer lugar do mundo. Se você ler alguns versículos antes, a esposa de Herodes sussurra no ouvido dele: não mete a mão nesse homem é santo, esse homem é inocente. Passei a madrugada inteira tendo pesadelos, tendo sonhos. O Deus desse Jesus falou comigo durante essa madrugada dizendo que ele é inocente, ele não é culpado, ele não cometeu nenhum crime. Eles estão por inveja, por ciúme, querendo desconstruir ele. Ele está inocente nessa causa. E porque ela teve um sonho, recebeu do próprio Deus uma informação, ela não era crente, ela não era adoradora, ela não era intercessora, ela não era líder do círculo de oração da quarta-feira à tarde, ela não era batizada com o Espírito Santo, ela não orava em línguas, ela não era doutrinada, nem era uma prosélita simpática aos 10 mandamentos que Moisés recebeu no Sinai de Yahvé. Não, ela era pagã, ela era idólatra, ela era envolvida com magia, com feitiçaria, né? Lá na torre de Siloé, Jesus já tinha a informação de que este Herodes havia mandado matar galileus, judeus inocentes, e misturar o sangue inocente deles com o sangue de sacrifícios a demônios, a ídolos. Essa mulher que está agora recebendo um sonho do nosso Deus, do Deus da Bíblia, ela está envolvida em todas essas barbaridades e essas coisas confusas, que o nosso sistema de crença se sente desconfortável. Mas de alguma forma Deus se revelou a ela, Deus fala com ela, Deus fala com o ímpio, Deus fala com Balaão através de uma jumenta, Deus fala com a esposa de Herodes, e ela está dizendo para ele: olha, lava a tua mão, tenta ajudar esse cara, tenta inocentar ele, não fica com o sangue desse inocente sobre a tua cabeça. Mas os religiosos cegos, tomados por uma leitura de mundo, uma leitura de texto canônico da Torá errada, equivocada, tinham uma vaidade, um ciúme, uma altivez, e estavam comprometidos com o injusto, com o iníquo, com o mal. Bom, assim existem alguns juízes, assim existem alguns políticos, assim existem alguns senadores e alguns deputados na nação brasileira. Por mais que seja influência maligna sobre a glândula coronária deles, eles são responsáveis por terem permitido esse nível de contaminação e influência do mal na sua vida. E eles são os únicos que podem tomar a decisão de reverter isso. Assim também existem policiais inspirados por Deus e policiais inspirados pelo mal, que vão maltratar, que vão bater, que vão matar caminhoneiros, pais de família, vovozinhas simpáticas a uma leitura teológica diferente da deles, que vão se vestir de verde e amarelo e vão lá protestar. Ou você abraça o espírito e a argumentação teológica do covarde, do medroso, do cúmplice, do bunda suja, do passivo, ou você invoca o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele é de ousadia, ele é de amor. Eu entendo que ele também é de moderação, mas ele é o Espírito das transformações, das mudanças, das revoluções. E esse Espírito de Deus que vem para mudar, ele não invalida a autoridade de Herodes.
Cara, Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Rei do Universo, o Rei dos Reis, em sua coxa está escrito, está tatuado, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Bom, esse Jesus está reconhecendo que o pai de Jesus deu a Herodes um fragmento de autoridade para açoitá-lo e para crucificá-lo. Então nós temos que reconhecer que essas figuras de autoridade política possuem, de certa forma, uma inspiração, uma vocação divina para cumprir um propósito. Se eles forem fiéis nesse propósito, Deus vai honrar e perpetuar a memória deles por longa data. Se eles forem infiéis nesse propósito, se eles não forem diligentes nisso, o cálice de iniquidade deles transborda, assim como o cálice de iniquidade do rei Saul transbordou. O cálice de iniquidade deles transborda, assim como o cálice de Faraó transbordou. O cálice de iniquidade deles transborda, como o rei Dário ouviu profeticamente e leu a mão de Deus escrevendo na parede. Mené, mené, tekel, ufarzam. E o meu propósito é gerar uma psique de arrependimento, de reconciliação, que haja a prisão dos ministros corruptos, que haja a restauração da ordem e que os presos injustamente, perseguidos politicamente, sejam libertos. Se isso vai acontecer no jejum, na oração ou na pólvora, eu não sei. Não depende da soberana vontade de Deus. Depende do livre-arbítrio dos homens envolvidos em todo esse processo. E depende da nossa coragem de tolerar o iníquo ou de nos levantar contra a iniquidade. Porque as mudanças sociais, as mudanças geopolíticas, as mudanças proféticas e espirituais acontecem na Terra em resposta ao clamor e à ação do povo de Deus. Né? Deus desperta o espírito de Gideão depois de 7 anos de opressão dos midianitas. Mas teve oração, teve jejum, teve oferta, teve o cabrito que foi sacrificado, teve o boi que foi sacrificado. Teve que primeiro derrubar o poste ídolo, né, da casa do próprio pai de Gideão. Mas chegou uma hora que toda essa oração, toda essa adoração, toda essa intercessão se resumiu em passar a espada na garganta dos que resistiam. Vamos resolver isso espiritualmente. Nós estamos resolvendo isso espiritualmente. Assistir esse vídeo é participar de uma revolução espiritual. Mas depois do jejum, da oração, das dores de parto, Deus manda fogo do céu. E Elias não pede para o anjo Gabriel, para o anjo Miguel, passar a faca na garganta dos 400 profetas de Baal. Não. Elias dá a ordem. Vai lá e no ribeiro de água, mata eles. Corta eles. O que você pensa em relação a isso? Assustador, né? Eu penso da seguinte forma. Ou toma uma atitude, encara o negócio de frente e vai, ou espera sentado, a lapada que vai vir, quando o PT voltar. Vou logo usar um partido político. E aí? Vocês vão esperar o voltar aí? Vai ficar sentado, sossegado e... Como é que é? Salvos, sentados e sossegados, né? SSS. Salvos, sentados e sossegados. Sabendo que a igreja vai ter que aceitar muita coisa que eles não querem que seja mais atribuída à família. Igreja, eles não querem igreja mais. Templos abertos, eles não estão querendo isso também mais. Levar a palavra de Deus em qualquer lugar, eles também não estão querendo isso mais. E assim por diante. E aí? Vai ficar sentado esperando ou vai tomar uma atitude? É simples. É o trem mais simples do mundo. Ou vai ficar sentado, vendo o mal tomar conta, ou vai atribuir a palavra de Deus. É pecado dos cristãos estar em carreatas ou manifestações políticas igual a que acontecerá dia 7 de setembro? Vou usar agora outra expressão. Moisés fez o quê? Mobilizou o povo e botou eles para marchar. Mas Deus tomou atitude a partir do momento que Moisés fez o quê? É necessário uma ação na terra para que haja uma resposta correspondente dos céus. Então, vamos lá. Agora nós dois. A partir do momento que Moisés foi lá e afrontou mesmo, que ali era uma afronta para Faraó. Liberta meu povo. O que aconteceu? Deus, se você fizer a sua parte, eu vou o quê? Fazer a minha.
Então, às vezes, o povo cristão está precisando, sabe o quê? Somente tomar atitude. Foi nada de que atitude. Pronto. Levantar e ir para frente da batalha. Como eu cantei o corinho aqui. A batalha vai ser fácil, não. Lá tem um monte de capa preta lá, que tem um monte de gente protegendo eles. Eles têm a caneta do poder, parceiro. É a caneta de fazer o negócio acontecer. Porém, o povo tem um negócio maior que isso. Nós temos Deus, gente. Será que Deus... A oração, a visualização da fé Pronto. são importantes, porque sem isso, nenhuma ação política ou de militância vai dar certo. Pronto. Mas somente isso, sem agir e sem marchar politicamente, Não vai dar certo. também não vai dar certo. Veja que são duas metades da mesma laranja que precisam estar juntos. A coragem de agir, de militar, de defender ideias, de protestar, mas também o jejum e o rompimento no espiritual. Então tem pessoas que querem mudar o Brasil somente no político. Não jejua, não ora, não intercede, não adora a Deus. Fracasso. Tem pessoas que ficam argumentando contra militantes doutrinados, né, de oposição, de resistência aos valores do reino de Deus, e aí ele é um bom argumentador, um bom desconstrutor, ele é um bom e eloquente orador, mas ele não tem a unção de Deus. No final, o que ele diz? Ah, esse cara aí é perdido, mata ele porque não serve para nada. Não, Jesus não sai matando, não. Jesus dá chance de arrependimento, de reconciliação. Mas nós, seres humanos, somos hábeis em nos matar entre nós. Agora, por outro lado, existe um cálice de iniquidade que está transbordando, cara. Existe um cálice de iniquidade que está prestes a transbordar. Mesmo que a igreja seja corrupta, mesmo que a igreja enquanto instituição, né? Não a igreja espiritual, os filhos da luz que estão subindo o Monte Santo de Sião. A igreja tem os seus problemas políticos e administrativos. Cara, os caras não estão tocando no CNPJ, estão tocando em Deus. E aí, como é que Deus responde? Da mesma forma como Josué, com a espada afiada na garganta de amoreus, jebuseus, heteus, heveus, gigarceus. Mas não agora, Abraão, daqui a 400 anos, porque a medida da iniquidade desses magistrados, desses deputados federais, desses senadores, desses presidentes, de alguns partidos políticos, ainda não transbordou na minha presença. E se transbordou? Bom, dia 7 de setembro nós vamos ter um termômetro disso, nós vamos saber. Oro e faço votos para que pelo caminho da oratória, do jejum, da intercessão, da articulação pacífica, o bom senso prevaleça, a consciência, o justo prumo da justiça divina seja restaurada à nossa nação. Faço votos de que o Brasil volte a funcionar sem conflito entre os poderes da República. Mas se isso não for possível pela via da oração, do carinho, do jejum, do clamor e das faixas e das camisas coloridas, eu acho que tem que ser feito mesmo com o derramamento de sangue. E a história do cristianismo é uma história de derramamento de sangue. Ou você acha que quando a Revolução do Chá na Inglaterra, cristãos, protestantes, anglicanos começaram a arremessar o chá no mar, ou a gente toma prejuízo e quebra as nossas empresas, quebra a nossa indústria de chá, ou vocês baixam o imposto, ou vocês acham que isso ali era o diabo que estava num pulso psíquico na mente dos protestantes ingleses para diminuir a fome de impostos dos políticos monarcas da Inglaterra. Sabe qual era a carga tributária da Revolução do Chá? Tem noção. 20%. Hoje nós pagamos 37%, 40%, 42%, 38%, 27% de imposto de renda e não fazemos uma revolução e uma guerra civil por isso. Mas na época, por causa de 20%, eles fizeram. Tolerar a iniquidade, tolerar o pecado também é comprometedor. Também nos desqualifica emocional, espiritual e fisicamente diante de Deus. Termine fazendo uma oração, Léo. Termine agradecendo os nossos irmãos por esse tempo, por essa reflexão, por essa meditação na Palavra de Deus. E se você tiver coragem, irmão, compartilha, comunica, divulga aí nos grupos sociais, na sua rede. Não deixe de entrar lá no escola de ativação profética.online e se inscreva. Assista as aulas gratuitas que estão lá. Se você se animar, se identificar com o conteúdo, faça o curso, participe.
E vamos juntos unir nossos dons, nossos talentos para dia 7 de setembro manifestar a glória do Pai através dos filhos maduros e pôr em liberdade todos os espíritos elementares que estão vibrando ao nosso redor, na nação brasileira, fora da palavra de Deus, fora do sistema de justiça, do reino de Deus. E sentir dores de parto, como Elias sentiu no Alto do Carmelo. Sentir dores de parto para que o Brasil seja remido, transformado, purificado, sarado. Te abençoo com essa palavra, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder, Deus de força, desde já venho agradecer a todos que estão vendo esse vídeo e todos que estão ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor possa, Senhor, meu Deus e meu Pai, nos dar coragem, nos transformar e abrir as nossas mentes para que possamos estar diante da Tua presença, fazendo somente a Sua vontade, para a honra e glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por mais essa oportunidade. Amém. Amém, amém e amém. Em nome de Jesus. Compartilhei.